pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o direito penal e iniciaremos o estudo sobre as penas no direito penal militar. Então, o tema de hoje, nessa parte 1, essa aula terá mais de uma parte sobre as penas principais. Das penas principais, parte 1. Hoje, então, iniciaremos o nosso estudo sobre as penas, começando lá no artigo 55 do Código Penal, tá? Principais penas, ou seja, penas principais e penas acessórias. O Código Penal Militar trata-se de pena, ele cuida das penas ou principais ou acessórias, tá bem? Por exemplo, a perda da função pública é uma pena, a perda, a exclusão, a perda da função pública, ou seja, da graduação ou do posto, é um efeito secundário, é uma pena secundária. Nós temos penas principais e penas secundárias. Estudaremos hoje, iniciaremos nesse nosso estudo, sobre as penas principais, tá bom? Diz o artigo 55, as penas principais são morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, gradação, cargo ou função e reforma. Vejam, senhores, que nós temos aqui 6 espécies de penas principais, tá bom? Muito bem, nós estudaremos cada uma delas. Fazendo um apanhado geral aqui, e depois nós entraremos em cada uma delas, veja bem, ó, pena de morte. Ué, professor, mas existe pena de morte no Brasil? Bom, nós estamos em tempo de paz, segundo a Constituição Federal, só é possível pena de morte em tempo de guerra. Guerra esta declarada conforme exige a própria Constituição Federal, que provavelmente os senhores já estudaram ou vão estudar no direito constitucional. Presidente da República é que tem a competência, a atribuição para declarar guerra. Muito bem. Uma vez declarada a guerra, é possível aplicar pena de morte no Brasil, tá certo? Em tempo de paz, que nem a atualidade, não há possibilidade de pena de morte, tá bom? Tá bom. Em tempo de guerra, nos crimes previstos em lei, há sim a pena de morte. Por exemplo, eu sou advogado, eu alisto para servir uma tropa inimiga. Eu alisto no exército inimigo. Eu estou sujeito a uma pena de morte, tá bom? A pena de morte, nós estudaremos daqui a pouco com mais detalhe, ela é executada através do fuzilamento. Não é enforcamento, não é câmara de gás, não. Fuzilamento, tá bom? Mas isso nós veremos. Tem alguns detalhes também para a pena de morte. Então, a pena de morte, que é uma pena que vem envolver a vida, não a privativa de liberdade, a pena de morte somente quando o Brasil estiver em guerra. Em tempo de guerra, é possível pena de morte, nós verificaremos quais os procedimentos. Reclusão, detenção e prisão são penas relacionadas à liberdade, chamado penas privativas de liberdade. Reclusão, detenção, prisão, tá bom? E até o impedimento também, porque o sujeito no impedimento, ele fica no quartel, não pode ir para casa. Muito bem. Reclusão e detenção, senhores, qual a diferença de um de outro? Tá? Reclusão recai sobre aqueles crimes mais graves. Eu estou fazendo uma apanhada geral, depois nós vamos entrar em cada uma delas. Reclusão recai sobre aqueles crimes mais graves. Detenção já é para o crime menos grave. Reclusão ou detenção. Reclusão para os crimes mais graves, detenção para os crimes mais graves. Tá? Por exemplo, um roubo ou um furto é reclusão. Tá certo? Agora, a depender, por exemplo, uma ameaça, pode ser uma detenção. Tá bom? Professor, para mim, eu achava que detenção era mais grave do que reclusão. Não, detenção é menos grave de reclusão. Só para você ter uma ideia da diferença entre um e do outro, na reclusão não é possível, regime fechado. Tá? O CP comum diz que na detenção, o sujeito cumpre no semiaberto ou no aberto, podendo sim para o fechado só em caso de regressão.
Já a reclusão, não. A reclusão admite os 3 regimes, fechada, aberta e semiaberta. E outras situações que eu vou ver com você mais para frente. Prisão. Prisão, na verdade, é uma substituição, tá? A prisão, ela é uma substituição no caso de crime apenado com detenção, verificaremos isso. Impedimento. Impedimento é um crime de insubmissão, melhor, impedimento é uma pena que é aplicada para o insubmisso. O que é o insubmisso? Insubmisso é aquele sujeito que foi convocado para o serviço militar obrigatório, não se apresentou, ou se apresentou e saiu fora para não incorporar. Por exemplo, você se alista, o sujeito se alista, né? Depois ele vai lá, um tempo na junta militar, você tem que apresentá-la no quartel, você tem que apresentá-la na brigada, você tem que apresentá-la no tiro de guerra, tá certo? Ora, ele foi convocado, você foi convocado para o serviço militar obrigatório, você não foi dispensado, foi convocado, alistou e foi convocado. Fala, quer saber? Eu não vou comparecer nesse negócio, eu não quero servir. Ou então vai lá, fala assim, ok, eu vou vazar daqui, eu não vou incorporar. Praticou um crime denominado insubmissão. Para o insubmisso, não tem morte, não tem pena de morte, reclusão, detenção, prisão. É a pena de impedimento. Como é que é isso aqui? Ó? O sujeito ele fica no quartel, não pode ir para casa e ainda está obrigado a participar das instruções. Nós verificaremos isso no artigo específico. Fica na instalação militar, não pode ir para casa, tem um período certo, e ainda é obrigado a participar das instruções. Suspensão do exercício do posto ou graduação, cargo ou função. Né? É para os crimes, nesse tipo de pena, o indivíduo não leva uma reclusão, uma detenção, uma prisão. Ele fica suspenso das atividades, sem prejuízo de comparecer na instituição militar, tá certo? Assim como determinar o juiz. Ele fica suspenso, não perde o cargo, mas fica um tempo afastado, fica um período afastado. Evidentemente que esse período não conta nem para tempo de serviço, evidentemente que também não vai receber, tá bom? E a pena de reforma, esta pena aqui, o sujeito não perde o cargo, porque perder o cargo, ou seja, ser excluído, é uma função, é uma pena acessória. Neste tipo de pena, reforma, o sujeito é aposentado. É como o que acontece com os juízes, com os promotores. É como se fosse uma aposentadoria compulsória. Ele não vai receber integral, ele vai receber 25 avos por cada ano de serviço e não pode passar o total do soldo dele, tá bom? Tá? Muito bem. Essas são as penas principais. Pena de morte, reclusão, detenção, prisão simples, impedimento, suspensão do exercício do posto ou graduação, cargo, função. Esse aqui já perdeu até o sentido, porque ou o sujeito vai perder o posto o que é? Oficial. Ou graduação, praça. Muito bem. E a reforma, que é sair da atividade para a inatividade, o que o pessoal chama de aposentadoria. Existe uma diferença aí, tá? Pessoal, está aqui entre as penas principais a pena de multa? Não. O CPM, o Código Penal Militar, não previu a pena de multa, como no Código Penal Comum. Não tem esse tipo de pena, tá certo? Olha como caiu no concurso aí pelo CESP e no STM. Nos termos das disposições gerais do Código Penal, é cabível para os crimes militares a combinação das penas privativas de liberdade, sim, reclusão, detenção, prisão, impedimento, privativa de liberdade. Restritivas de direitos, sim, restritiva de direito, por quê? A suspensão do posto ou graduação é uma restritiva de direito. A reforma é uma restritiva de direito. E de multa,
não existe pena de multa no Código Penal Militar, conforme também prevê o Código Penal Comum. Falso. Multa tem no Código Penal Comum, mas não tem no Código Penal Militar. Multa, prestação pecuniária, isto não tem. Isto não está relacionado entre as penas. As penas são essas 6 aqui, ó. Pena de morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, gradação, cargo ou função e reforma. Esses são as penas. Estudaremos cada uma delas. Naquela questão ali, você já viu que está errada, porque incluiu a pena de multa. Multa não está entre as penas previstas no Código Penal. Muito bem. Estudaremos então pena de morte, uma por uma. Pena de morte. Diz o 56 do CPM, a pena de morte é executada por fuzilamento. Pronto, pessoal, guarde isso aí. Ó. Pena de morte no Brasil, quando for possível, ou seja, em tempo de guerra, atualmente não é, estamos em tempo de paz. Quando for possível, a pena de morte ela é executada por fuzilamento. Muito bem. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passe em julgado ao presidente da República. E não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. O que é isso, senhores? O sujeito foi condenado à pena de morte, porque ele passou informações para o inimigo, ele praticou um dos crimes que o Código Penal Militar impõe a pena de morte. Muito bem. Ele vai ser julgado lá na Justiça Militar de primeira instância, tá certo? Depois tem o direito de recorrer. No caso, vamos pegar a área federal, para o STM, Superior Tribunal Militar. E ainda, se ele verificar que ofender a Constituição Federal, ainda tem o direito de recorrer para o Supremo Tribunal Federal, se tiver ofensa à Constituição Federal, tá bom? Tá bom. Transitou em julgado. Transitou em julgado, significa que não cabe mais recurso. E vai executar a pena. Não. Depois que transita em julgado, ainda tem que respeitar o período de 7 dias. Por quê? Comunica o presidente da República, espera 7 dias. Claro que esse período, para que espera, professor? Espera para ver se o presidente da República não vai, por exemplo, anistiar o sujeito, no sentido de, não a anistia, porque a anistia cabe ao Congresso Nacional, mas não vai, por exemplo, dar o indulto, né? Ora, o presidente pode, inclusive, comutar a pena. Falou, não, pena de morte não, vamos trocar uma pena de morte por uma pena de reclusão, de 30 anos, de 20 anos, por exemplo. Então, não pode executar a pena de morte enquanto não terminar passar 7 dias depois do trânsito julgado, depois de informado o presidente. Ó, a sentença definitiva de condenação à é comunicada logo que passe julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Transitou em julgado, comunica o presidente da República e espera 7 dias. Se o presidente da República, porventura, se o presidente da República não comutar a pena, não trocar a pena, não conceder o indulto, não conceder a graça, por exemplo, daí vai executar a pena, tá bom? Agora, existe exceção, em que o sujeito pode ser executado desde logo quando transitar em julgado, dispensando os 7 dias. Olha aqui, ó. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Ou seja, senhores, imagina que eu pratiquei um crime passível de pena de morte e eu fui julgado numa zona militar de guerra. Tá? O Brasil foi deslocado para determinado país e está ali em guerra em determinado local. Eu pratiquei um crime militar, sujeito à prisão, à pena de morte. Muito bem. Vou ter o direito de recorrer, depois que transitar em julgado, não precisa respeitar os 7 dias. Se a execução, se a condenação ocorrer na zona de operações de guerra, que é o local ali onde o Brasil esteja brigando com o inimigo, tá bom? Tá? Então, cuidado, 7 dias após a comunicação, exceto se a pena de morte for aplicada em zona de operações de guerra, tá bom? For imposta, melhor dizendo.
355. Um crime aqui para você ver. Professor, cita um exemplo de um crime que dá pena de morte. Olha aqui, ó, lá do CPM, Código Penal Militar. Tomar o nacional, porque o Código Penal comum não tem nenhum crime que impõe pena de morte. Os crimes que impõem pena de morte estão previstos no Código Penal Militar, tá bom? 355. Tomar o nacional, armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte no grau máximo, reclusão de 20 anos no grau mínimo. Ou seja, está dizendo o seguinte, que eu peguei em arma para brigar com o Brasil em guerra. Ô, senhor nacional, Marciano, você é nacional, você devia estar do lado do Brasil. Você está do lado do país que está brigando contra o Brasil, então você se alistou para servir a esse país. Muito bem, pena de morte como pena máxima e como pena mínima, se eu tiver sorte, eu vou levar no mínimo 20 anos de reclusão, tá? E o máximo 30 anos. Se for reclusão, tá bom, tá? Pelos seus serviços prestados, pedir para, não vamos te dar a pena de morte, mas vamos te dar penas de reclusão, que vai de 20 a 30 anos. O mínimo 20 anos, o máximo 30 anos, porque a pena máxima no crime de reclusão, quando a pena for de reclusão, é de 30 anos, daqui a pouco eu falo dele, tá bom? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, um exemplo para você ver de um crime que impõe pena de morte. Muito bem, como é que se executa essa pena de morte? Por fuzilamento. Quando? Depois do trânsito em julgado, não tem mais possibilidade de recorrer. Depois de comunicado o presidente, deixa passar 7 dias. Exceto, não precisa respeitar os 7 dias, se a pena for imposta em zona de guerra. Aí, meu irmãozinho, aí toca o pau, fuzilamento, sem precisar esperar passar os 7 dias. Artigo 707 do Código de Processo Penal Militar traz as regras de como deve ser o fuzilamento, a pena de morte no Brasil. Olha aqui, pessoal. O militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com uniforme comum e sem insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se o recusar, no momento em que tiver de receber as descargas, tá certo? Então ele sai de lá, olha aqui, ó, o militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com uniforme comum e sem insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se o recusar, no momento em que tiver de receber as descargas. Descarga elétrica não, descarga de fuzil mesmo. Muito bem. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui é a regra. O sujeito sai da prisão com pano no olho, olhos vendados. Tá certo? Melhor dizendo, desculpa pessoal, ele sai da prisão normal, mas na hora que for executado, ele estará com os olhos vendados. É isso aqui, ó. O militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com uniforme comum e sem insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se o recusar, no momento em que tiver de receber as descargas. É isso mesmo. Então ele sai, está preso. Ó, chegou o dia do fuzilamento. Passaram-se 7 dias, o presidente não manifestou, depois do trânsito julgado, depois de ter sido comunicado, ou então está em zona de guerra, não precisa nem essa comunicação, esperar os 7 dias, melhor, não precisa esperar os 7 dias. Muito bem, o sujeito sai da prisão e vai para o local onde vai ser fuzilado, lá terá os olhos vendados, a menos que ele recusar. Se ele recusar, não quero receber os tiros, né, sem estar com os olhos vendados. Está aí, ó, tá? Salvo se ele recusar. Salvo se eu recusar. Ele não quer ter os olhos vendados, tudo bem, tá bom? Ele sai sem insígnias, ou seja, não vai sair lá com a divisa de sargento, com as estrelas de tenente, sai sem nada. Sai com uniforme comum, mas sem as divisas, se for praça, ou sem as estrelas, se for oficial, tá bom? Ele sai com uniforme. E as vozes de fogo serão substituídas por sinais. Não vai o oficial responsável para executar, vai, fogo, preparar, apontar, fogo. É substituído por sinal.
sei lá, eles vão, existe, né? Aí o CPPM não trata de como que é o sinal, só fala dizendo que não vai ser verbal, evidentemente para não torturar o psicológico do cara que está ali já prestes a morrer. Será substituído por sinais, tá bom? As vozes de fogo serão substituídas por sinais. E o civil? Eu, advogado, peguei arma para lutar contra o Brasil, levei pena de morte. Como que eu saio? Como é que eu vou ser executado? O civil ou assemelhado, né? Não existe mais a figura do assemelhado, então o civil será executado nas mesmas condições, devendo deixar a prisão decentemente vestido. Tranquilo, não vai sair com uniforme porque não é militar. Sai vestido de forma decente, ou seja, não pode sair pelado, por exemplo, né, como forma de humilhação. Sai vestido decentemente, tá? Na hora da descarga dos tiros terá os olhos vendados, a menos que ele recusar, e assim que se executa a pena de morte, tá bom? Como é que se executa a pena de morte no Brasil, então? Primeiro, existe pena de morte? Sim, em tempo de guerra. Quando que se executa? Depois do trânsito julgado. Enquanto o sujeito estiver recorrendo da condenação, ele não pode ser executado, nem em zona de guerra. Tá certo? Porque ele está recorrendo ainda. Muito bem, tem o direito de recurso. Terminou o recurso, informa o presidente da República, tem 7 dias, espera 7 dias. Vai que o presidente da República, nesses 7 dias, dá um perdão para o sujeito. Ou, na zona de guerra, não tem jeito, não espera os 7 dias, tá certo? Quando estiver em jogo hierarquia e disciplina, por exemplo, o sujeito na zona de guerra que está causando mutim, que está causando intriga entre os colegas, entre os camaradas, tá? Está ofendendo hierarquia e disciplina. Muito bem. Tá? Não apenas por esse crime, mas por um crime que admite a pena de morte, e além disso ele fica causando aí intriga, tá bom? Como que é o procedimento? Será a pena de morte será por descarga elétrica. Falso. Fuzilamento. Militar. Sai da prisão com uniforme, sem insígnias, tá? Se ele não recusar, terá os olhos vendados na hora dos tiros, se ele não recusar. Se ele recusar, não quero ficar de olhos abertos, é problema dele. E ele tem o direito também, né? E o civil? Civil sai vestido decentemente, tá certo? E o mesmo procedimento, olhos vendados ou se recusar. E o sujeito tem o direito também de prestar a ele um serviço religioso. Olha aqui, ó. A pena de morte só será executada, nós já vimos esse aqui, tá? Será permitido, parágrafo 2º, será permitido ao condenado receber socorro espiritual. O condenado, antes da morte, ele quer que vá um pastor, quer que vá um padre, ele tem esse direito, será permitido ao condenado receber isso aí. Por isso que tem a figura do capelão, né? Que é o padre, que é o pastor dentro da instituição militar. A pena de morte só será executada, de novo o CPPM repete, aqui o CPPM vai repetir uma determinação do Código Penal Militar. A pena de morte só será executada 7 dias após a comunicação ao presidente da República, salvo se imposta em zona de operações de guerra e o exigir o interesse da ordem e a disciplina. 2 requisitos. Tem que estar em zona de guerra e se o interesse, a ordem ou a disciplina exigir. O sujeito tem que morrer logo porque está causando aí intriga entre os camaradas. Olha essa questão aqui, senhores. Marque a alternativa correta. O artigo 55 do Código Penal estabelece as penas às quais os condenados pela Justiça Militar ficam sujeitos, dentre elas a pena de morte, não é isso? Sim. À luz do Código Penal Militar, é correto afirmar que a pena de morte será executada da seguinte forma. Letra A. A pena de morte será executada aos condenados pela Justiça Militar por fuzilamento. Opa! A pena de morte será executada aos condenados pela Justiça Militar por fuzilamento. Tá certo, vamos ver a outra. A pena de morte será executada aos condenados pela Justiça Militar por enforcamento. Não, é fuzilamento. Enforcamento não. A pena de morte será executada aos condenados pela Justiça Militar por meio de câmara de gás. Falso. Fuzilamento.
E letra D, a pena de morte será executada aos condenados pela justiça por estrangulamento falso, é por fuzilamento. Resposta correta, alternativa A. Tá vendo como é que cai? Tá? Mínimos e máximos genéricos. Pronto, senhor. Estudamos já sobre a pena de morte. Tá bom? Tudo que você precisa saber de pena de morte no Brasil. Provavelmente, mesmo que você formado em direito, você não tinha visto até agora o procedimento. Como é que faz? E algumas indagações ainda. Professor, então você está dizendo que só o Código Penal Militar prevê pena de morte. Exatamente. E o sujeito, ele é julgado na Justiça Militar. Lembrando os senhores que neste caso é Justiça Militar da União, tá? A Justiça Militar da União, por exemplo, é que julga o civil. É a Justiça Militar, é o Exército, Marinha e Aeronáutica que vai para uma zona de guerra. Dificilmente vejo essa possibilidade para o Corpo de Bombeiro Militar ou para a Polícia Militar. Porque se o policial militar pegar em arma contra o Brasil, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Se eu, civil, alisto para servir uma tropa inimiga, eu vou ser julgado pela a Justiça Militar da União. Por isso que a questão aqui vem colocar aqui, ó. Justiça Militar, Justiça Militar, Justiça Militar, Justiça Militar. Porque a justiça comum, pessoal, não impõe pena de morte, tá bom? Muito bem. E aí os requisitos, você já sabe. Pronto. Pena de detenção e reclusão. Estudaremos agora a pena de reclusão e detenção. Diz o artigo 58. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30 anos. Tá? Ponto e vírgula. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo é de 10 anos. Opa, então vamos lá, senhores. Quando a pena for de reclusão, vai ser pena mínima. Pena mínima, 1 ano. Pena máxima, 30 anos. Tá? Quando a pena for de detenção, pena mínima, 30 dias. Pena máxima, 10 anos. Você acha que eles não vão cobrar isso aqui de você? Claro que vai. Mas, professor, os crimes já não vêm escrito. Praticar tal coisa, pena de 1 a 4 anos? Nem sempre, pessoal. Às vezes só vem a pena máxima. Eu vou mostrar para você um crime agorinha. Aqui, ó. Quando o crime não prevê a pena máxima, só prevê a mínima e não a máxima será de 30 anos. Quando a pena prevê a máxima, quando o crime prevê a pena máxima e não prevê a pena mínima, se for de reclusão, a pena mínima será de 1 ano. Quando o crime de detenção prevê a pena máxima, não prevê a pena máxima, mas não prevê a mínima, por exemplo, a mínima será de 30 dias. Quando ele prevê a mínima e não prevê a máxima será de 10 anos. Para você entender melhor, vamos direto aos crimes aqui, ó. Tá? O CP comum não tem essa possibilidade. O CPM, que é o Código Penal Militar, olha aqui esse crime, ó. Então veja bem, o mínimo da pena de reclusão é de 1 ano. Vai de 1 a 30, pena mínima 1 ano, pena máxima 30 anos de reclusão. Quando for omissa a lei, tá? E o máximo, o mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo é de 10 anos. Olha os artigos para você ver. Furto simples, 240. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão até 6 anos. Reclusão até 6 anos. Cadê a pena mínima aqui, senhores? Tá? Deixa eu ver se eu acho um crime para você aqui. Ó. Olha só. Olha esse crime aqui, ó.
Olha esse crime aqui, ó. Estelionato. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 2 a 7 anos. Aqui neste crime, lembrando, senhores, que não tem esse acento aqui, quando eu copiei e colei lá do CPM, veio com esse acento e acabei não corrigindo, tá? Estelionato. Quando o legislador criou o crime de estelionato lá no Código Penal Militar, ele já colocou que a pena é de reclusão, o mínimo de 2 e o máximo de 7. Isso aí não tem problema para nós. Tá? Quando vem isso aqui, significa que o juiz ele tem de 2 a 7 anos. Ele vai fundamentar a sentença dele entre 2 a 7 anos. Né? Na verdade, todos os crimes deveriam impor a pena mínima e a pena máxima. Só que o CPM trabalha com a possibilidade de, às vezes,